Então, mais uma vez, boa noite. É muito bom estar aqui, sempre crescendo com a proposta de Jesus. Espero que todos também saiam enriquecidos daqui. Eu vou falar sobre maturidade psicológica e gratidão. O próprio título ele já pressupõe que a gratidão resulta da maturidade psicológica. O que quer dizer também que quando nós não somos gratos, falta maturidade para conseguir perceber a importância da doação de alguém, receber alguma coisa. Eu estava lembrando antes de, não sei nem se eu vou entrar no tema aqui no material, no meu capítulo externo, lembrando que Joana Diágenes e a psicóloga Angela Salavatà, elas falam dos estágios da maturidade psicológica e falam de algumas maturidades. Uma das maturidades é a afetividade. O quanto nós somos maduros na afetividade com o nosso parceiro, E é interessante, né? Porque o que se percebe com o Espiritismo é que é uma construção, é algo que nós vamos aprendendo a como nos relacionar com o outro. Não é uma coisa dada e pronta. E muitos de nós podemos ter dificuldades de como nos relacionarmos. Como também podemos passar por provas. Eu acho que tem que falar para o pessoal que nas cadeiras. Tem mais cadeiras aqui, pessoal. Quem quiser vir para cá. Então, todas as experiências estão nos ensinando a melhorar as nossas qualidades. Bom, primeira coisa que na maturidade afetiva, o que se percebe é que não dá para viver sem afeto. Mas nós poderemos passar pela experiência de falta de afeto. Será que isso é uma opção da pessoa? Não sei, tenho as minhas dúvidas que a pessoa opte em ficar sozinha. Talvez possa ser dificuldade, possa ser rebeldia, possa ser um comportamento reativo por conta de algumas decepções na área afetiva. As nossas experiências, elas vão deixando marcas em nós, daquilo que nós estamos vivenciando, no qual nós vamos aprendendo a lidar com o outro, a expressar nossos sentimentos, a receber o sentimento, e isso vai trazer equilíbrio psicofísico, não é? O relacionamento afetivo e a sexualidade. A sexualidade, nesse caso, praticada com sentimento. Não é com sentimento, é com o sentimento. Obviamente deve ter consentimento, né? Mas o sexo que é praticado somente organicamente, ele não satisfaz. A pessoa termina o sexo e precisa mais, porque não houve troca de carga magnética. E quando tem sentimento, aí sim é trocado, então traz o saciamento. Muito bem. Experiências mostram que as pessoas que vivem sozinhas têm uma tendência maior à depressão, a contrair doenças, a ficar solitárias, porque a solidão não depende de estar com alguém ou não. Tem gente casada, tem gente que se relaciona com muitas pessoas e se sentem só. Então tudo mostra que a convivência com outra pessoa é sempre melhor, mesmo havendo brigas, dificuldades, porque de alguma forma está se trocando afeto. A pessoa se sente mais segura, ela se sente mais validada, né? Essa é uma coisa interessante. O homem se sente mais homem e a mulher se sente mais mulher. Bom, como os nossos encontros não são alguma coisa que começou agora,
resulta de muitas vivências anteriores, então é natural que nós possamos ter dificuldades, né, no relacionamento afetivo. Joana de Ângeles fala, no livro dela chamado Constelação Familiar, que a maioria dos relacionamentos são planejados antes da reencarnação. Então, estes encontros não são fortuitos, não são acidentais. E aí entra a necessidade do afeto e também a necessidade da prova. Então, o indivíduo às vezes tem sede de afeto, mas está num relacionamento complicado. Complicado porque complicou no passado. Por isso, hoje está nessa situação tumultuada. Tem cadeira aqui, olha. Não sei se está... Então pode estar complicado porque a pessoa complicou, né? E aí entra as nossas maturidades para complicar a relação. Então, se eu sou egoísta, eu quero atender somente os meus interesses. Se eu sou egocêntrico, as coisas têm que girar tudo ao meu redor. Só que isso é uma característica do ser humano, não é só do homem ou da mulher. E é natural que os dois vão ter conflitos por causa desta imaturidade. Então vão aparecer as disputas de poder, as indiferenças, as brigas que saem entre o casal, gerando uma série de tumultos que nem sempre a gente consegue resolver. Né? Bom, nós estamos nessa posição agora aqui. Provavelmente muitas pessoas aqui são casadas, estão namorando, estão noivas, outras estão sozinhas. O lance é o que nós fazemos daqui por diante. Nós sabemos, então, com o Espiritismo, que o relacionamento objetiva melhorar a afetividade, o relacionamento entre as pessoas, a maturidade, a carência. Então, nós temos consciência que podemos melhorar o nosso relacionamento. Nós temos dificuldades que são naturais. É plenamente humano e normal ter dificuldades, né? Mas sabendo que nós estamos no processo de aprimoramento, o que nós podemos fazer para ficar melhor? Aprender a se doar mais, aprender a se expor mais, aprender a colocar para fora os conflitos que guardam. Como diz Freud, quando tem alguma coisa no nosso inconsciente não resolvido, por mais que nós estejamos voltados aos nossos afazeres, está tendo uma discussão interna, está tendo uma briga interna que gera conflitos, né? Então, um fica engolindo o sapo do outro, não resolve isso e fica causando tormentos que vai refletir no relacionamento através de frieza, aspereza, insensibilidade, etc, etc. Essas coisas não ficam neutras dentro de nós. Elas estão ativas e nós temos que tomar consciência disso. Bom, depois Joana de Ângeles fala também da maturidade cognitiva. A capacidade de raciocinar. Aí está ligado o pensamento, o raciocínio, a inteligência. Então é a capacidade de raciocinar em cima dos acontecimentos. Nós temos que, na medida do possível, superar o domínio das emoções. Tem gente que não pensa, só sente. Qualquer coisa que acontece, ela tem uma reação, uma descarga emocional e muitas vezes atropela os acontecimentos. A emoção aí quer dizer agressividade, irritação, mau humor, etc. E isso piora o nosso estado pessoal, gerando desequilíbrio, como o relacionamento fica perturbado. Então a racionalidade é começar a exercitar, a ponderar. Joana de Ângeles fala que nós temos mais ou menos 15.000 anos de discernimento. Olha que interessante. Nós pensamos que é uma coisa recente, né? A gente começa agora a pensar nas nossas questões, a refinar o nosso discernimento, mas isso já vem sendo construído há muito tempo.
E André Luiz fala que nós temos 200.000 anos de desenvolvimento de consciência. 200.000 anos. E, em termos de evolução, isso é muito pouco. Então, quanto mais nós exercitamos essa capacidade no enfrentamento da nossa existência, mais apurado vai ficando essa capacidade. Quando nós terceirizamos decisões, nós deixamos de usar o discernimento. Então, se você tem que tomar uma decisão e pede para alguém resolver por você, você está deixando de utilizar a sua capacidade de discernir, ou de fazer escolhas, né? E raciocinar. Então, esse exercício também tem que ser feito com o enfrentamento da nossa existência. A existência já é a matéria-prima que facilita o uso do discernimento, da nossa racionalidade, né? Não se deixar dominar pelas emoções. Agora, ao mesmo tempo, tomar contato com os sentimentos. O que eu sinto diante das experiências? Eu sinto tristeza, amor, alegria, raiva. Os sentimentos, eles costumam dizer como nós estamos por dentro. O raciocínio pode explicar. Eu briguei com alguém. Mas o que eu sinto? Tristeza. Quem está dizendo são os sentimentos. Quando eu nego os meus sentimentos, como muitas pessoas fazem na sociedade, é comum reprimir os sentimentos. Por exemplo, o homem veio chorar, expressar determinadas emoções. Nós não sabemos o que está se passando dentro de nós. Então, precisamos resgatar o sentimento. O que eu estou sentindo? Às vezes, o sentimento vem antes do raciocínio. Você chega perto de alguém e começa a tremer. Aquela pessoa pode ter uma representação para você que gera insegurança. Então, essa tremedeira está falando alguma coisa, está dando um feedback, né? E isso vai apurando cada vez mais, nós vamos dominando os nossos sentimentos, a racionalidade, e aí também vão se desenvolvendo outras qualidades, a nossa parapercepção. É uma percepção além da nossa racionalidade, que é uma intuição, pode ser a intuição também. O indivíduo percebe coisas extrafísicas, acontecimentos fora do tempo, a sincronicidade, etc. Primeiro, nós temos que desenvolver bastante a nossa racionalidade, o nosso modo de lidar com a vida, para que essas outras faculdades sejam desenvolvidas. Não que impeçam, não impede de desenvolvê-las, mas às vezes o indivíduo não consegue prestar atenção, né, nessas capacidades, porque ele está tão atordoado, tão machucado, que ele não consegue perceber. A mente dele está tão focada numa monoideia, numa ideia obsessiva, que ele perde a capacidade de observar o mundo. Outra maturidade que precisamos desenvolver é a nossa sociabilidade. É a capacidade de se relacionar com os outros. Isso é imprescindível. Ninguém evolui sozinho. Aquelas pessoas que dizem que gostam de ficar sozinhas, que elas não gostam de muita agitação, que não têm interesse nas conversas, etc. Isso é uma defesa psicológica de uma dificuldade. Esse afastamento, esse ensimesmamento, faz com que o indivíduo perca a possibilidade de perguntar valores, afetividade, que é muito importante, né? E a pessoa pode adoecer. Você pega uma pessoa com fobia social, que ela mal consegue comer na frente de outra pessoa. Determinadas fobias que impedem a pessoa de ter uma interação social. De ir no supermercado, agora fobia, por exemplo, medo de lugares abertos. Agora você veja, não é a situação, por exemplo, o lugar aberto, muitas pessoas, não é a situação que está gerando o medo, a fobia. São experiências ancestrais pode ser nessa vida, na infância, na adolescência, na vida passada, que traz o tormento na pessoa. Então, ela teve vivências no meio de multidões, ou qualquer que seja a experiência, que fica de tal forma marcado que hoje se apresenta como restrição, como uma fobia, um medo, um transtorno.
Bom, as nossas dificuldades de aproveitar as chances que a vida nos dá para exercitar esta afetividade, sociabilidade, comunicabilidade, a inteligência, etc., depende de como reencarnamos. Quando nós reencarnamos, se nós trazemos determinados conflitos internos oriundos de experiências passadas, o enfrentamento da existência atual, a situação que nós estamos colocados, elas favorecem o enfrentamento desses conflitos que nós trazemos do passado. Porque, invariavelmente, é programada a reencarnação para enfrentar esses limites que nós apresentamos. Então, a melhor maneira de nós melhorarmos é enfrentar aquilo que está se apresentando. A existência, o relacionamento com as pessoas, a dificuldade no trabalho, às vezes a frustração de não ter uma formação, a frustração de não ter um relacionamento como nós falamos. Agora é interessante como que esse tormento fica alojado dentro de nós, paralisando a personalidade. Não é? Joana de Ângeles fala que um dos tormentos que limita bastante a pessoa, que é o medo, ele pode ter como base geradora do medo a culpa. Então o indivíduo faz uma coisa contra os seus princípios ou contra as regras sociais e isso gera uma culpa. É como uma autocobrança, é o sentimento de ter feito alguma coisa errada, de ter quebrado uma regra. Quando a pessoa faz a culpa, essa culpa deixa ela suscetível, fragilizada, de modo a temer enfrentar determinadas situações. Existe uma amarração entre a culpa, o medo e aí também vem a insegurança, no qual paralisa o indivíduo e ele não consegue sair desse tormento. Né? O enfrentamento da situação vai de alguma forma mudando esses registros internos. Então veja bem, às vezes nós temos sentimentos que nós não conseguimos mudar. Que sentimento? Medo, vergonha, raiva. Nós não, de alguém. Pode ser do nosso pai, da nossa mãe, do cônjuge. Nós temos esse sentimento e não conseguimos mudar, porque isso foi instalado numa vida passada. Nem sempre nós vamos conseguir fazer uma regressão e ver qual é a causa desse sentimento inamistoso. No entanto, quando nós começamos a nos comportar respeitando a pessoa, desenvolvendo simpatia para com ela, estes comportamentos começam a mudar o sentimento. Não sei se eu estou entendendo. É muito comum, às vezes, num caso de prova, o marido ter raiva da esposa e vice-versa, ou ter a raiva, ou não gostar do filho. Não é? Por que não gosta? Porque já tiveram brigas no passado, já tiveram relações inamistosas. Então eles reencarnam trazendo esse sentimento de aversão um contra o outro, e a convivência, a convivência é composta de várias coisas, né? Do relacionamento afetivo, da simpatia, da abnegação. Esta convivência vai mudando os sentimentos que nós temos pela outra pessoa. Nem sempre nós conseguimos mudar de imediato o sentimento. Então eu quero deixar de odiar o meu filho. Às vezes não dá para deixar assim. Não é? Nós podemos desenvolver simpatia. E essa simpatia se transforma numa empatia. E a empatia se transforma no amor. Até que chega uma hora, aquilo lá dissipa. Então esse amor se sobrepõe. Ok? Bom, então isso são coisas que nós fazemos no passado, que permeiam a nossa personalidade no presente, pedindo solução, e o enfrentamento destas situações é o que vai começar a trazer a maturidade do indivíduo. A maturidade é o enfrentamento daquilo que a vida nos convoca. Não é? Por quê? Porque
Nós temos que colocar em ação as nossas capacidades cognitivas, afetivas, emocionais, comportamentais, etc. Agora, então, eu vou entrar no tema de hoje. Eu já falei isso daqui, para quem já estudou, é para reforçar. Para quem não estudou, é uma colocação de Joana de Ângeles sobre os sentimentos elevados. Diz ela: à medida que os sentimentos superiores da alegria e da gratidão apossam ser do indivíduo, curam-se os males que o afligem. Olha que interessante. Quando nós adotamos, então, sentimentos superiores, como alegria, gratidão, felicidade, esperança, etc., esse estado emocional de ampliação de sentimentos elevados faz com que os nossos conflitos sejam resolvidos, sejam superados. Então, assim, o que se pressupõe é que na expansão da consciência, da nossa cognição, nós passamos a ter um grau maior de compreensão sobre os nossos conflitos. Nós temos alguns conflitos que são caprichos, são manhas, são artifícios para manipular os outros. Por exemplo, vítima, a pessoa que se faz de vítima. Às vezes é confortável se fazer de vítima, por quê? Porque recebe colo. Às vezes o indivíduo, que nem a Gestalt terapia, fala que muitas vezes nós nos fazemos de pseudo idiota. Nós nos fazemos de bobo para receber atenção, para não receber reprovação. Então, esses caprichos nós costumamos apresentar. Enquanto nós estamos apresentando esses artifícios, nós estamos deixando de enfrentar a situação. Então, é uma faca de dois gumes. Se o indivíduo tem algum ganho, ele perde também. Bom, mas a proposta da Joana de Ângeles de falar dos sentimentos elevados, eu vejo como uma ruptura do modelo patológico da sociedade, principalmente da visão psicanalítica, que eu gosto da psicanálise, mas ela tem uma visão bastante negativa do ser humano, né? Eles têm uma visão muito materialista, no qual eles acreditam que nós não podemos escapar da angústia, do sofrimento. Eles não deixam de ter razão na visão materialista, porque para eles o ser humano, a sociedade, não vai mudar muito daquilo que já está instalado. Mas na visão encarnacionista, nós sabemos que o nosso estado atual é provisório, é passageiro. Esse nosso estado de perturbação não é por causa da condição humana, é por causa da nossa maturidade evolutiva. Falta de experiência, falta de evolução. Então é natural que nós tenhamos dificuldades de enfrentar situações porque não temos repertório, não temos gabarito para lidar com algumas coisas. À medida que vamos enfrentando, nós vamos desenvolvendo esse repertório. Aí nós ficamos aptos, nós vamos desenvolvendo aptidões, valores, várias capacidades que nos habilitam a enfrentar as várias situações. Então veja, se você está se remoendo, está se debatendo com determinado problema que você não encontra solução no momento, isso é temporário. É temporário. Faz parte de prováveis escolhas que você tenha feito, podem ser provacionais, algumas vezes são expiações que trazemos do passado, são limites que nós trazemos, mas são todos temporários. À medida, então, que nós alimentamos sentimentos superiores, nós começamos a sair dessa zona tumultuada, perturbadora, das emoções doentias e começamos a enxergar. Aí o Espiritismo, há muito bem falando, dos bons pensamentos, da oração, da prece, da boa convivência com os outros, do perdão, etc, etc. Isso não é para nós sermos bonzinhos, é para nós nos equilibrarmos, para amadurecermos, né? Não é para nós, também não é uma barganha que nós estamos fazendo com Deus. Olha, eu fico bonzinho, eu trato bem os outros e eu tenho um lugarzinho no céu. Isso não existe.
né? Nós temos que melhorar para a satisfação pessoal. Não é para ter alguma gratificação posterior, é para começar já a desfrutar dessas condições. Bom, e aí Joana de Ângeles vai dizer que vai curar os males que o afligem, libertando dos conflitos que deterioram o comportamento, facultando-lhe aprofundamento da perspicácia, da compreensão da vida e da sua finalidade. Ou seja, quando nós alimentamos esses sentimentos elevados, melhora a nossa perspicácia sobre a vida. Nós vemos melhor, enxergamos melhor. Nós ficamos mais assertivos, ficamos mais sociáveis, ficamos mais amorosos. Tudo melhora em nós. Eu estava escutando uma pessoa um dia falar que ela entrou num estado de amor por todo mundo, que ele falou o seguinte: olha, eu estava num estado de exaltação, que eu saía na rua, eu abraçava o poste e chamava de meu amor. Quando o indivíduo entra nesses estados elevados, desaparecem as barreiras, a timidez, a vergonha do outro, o medo do que o outro vai falar de nós. Tudo isso daí faz parte dos nossos conflitos pessoais. Não é da natureza humana. A natureza humana é divina. Isso faz parte de maturidade, que vai sendo superado. Né? Então, esse esforço para melhorar o nosso estado emocional vale a pena. Vale a pena porque nós saímos desse empobrecimento perceptual de achar que o mundo conspira contra nós, de que as pessoas não gostam, de que estão nos perseguindo, a paranoia, que o indivíduo não percebe que isso são tormentos pessoais. Tormentos pessoais. Quando nós ficamos detidos nessas emoções perturbadoras, nós entramos em sintonia com espíritos totalmente desequilibrados, espíritos que estão no nosso encalço, muitas vezes, e que vão perturbar realmente o nosso modo de pensar a vida. E vão jogar negatividade na nossa cabeça, fazendo a pessoa desistir de lutar, de ter esperança, começa a entrar no alcoolismo, no uso da droga, se afasta dos outros, enfim, ela vai caindo numa espiral descendente, ela vai caindo. Nós temos que entrar numa espiral ascendente, confiança, melhorar. Nós vamos inevitavelmente sair dessa condição que nós estamos, depende do esforço que nós façamos. Então, se você já está crente, convicto de que você vai ser sempre assim, isso é uma falácia, isso vai mudar. Bom, depois diz Joana de Ângeles que tudo quanto antes se lhe afigurava desafiador, difícil, se transformou em continente conquistado, quando o indivíduo alimenta os sentimentos superiores. Então, tudo aquilo que era obstáculo, dificuldade, se torna um continente conquistado. Nós já temos domínio sobre aquilo lá. Então, a nossa participação na vida se torna mais íntegra. O indivíduo, usando a linguagem do Jung, ele está individuado, ele se tornou ele mesmo. Ele não é mais joguete das forças sociais. Ele começa a andar com as próprias pernas. Ele sabe para onde vai. A pessoa conflitada, ela não tem referência. Ela faz o que todo mundo faz. Ela se nivela por baixo. Ela acha que é difícil, já tem todo, está sofrendo, as pessoas da família passam pela mesma situação. Então, ela fica convencida disso. Infelizmente, ela começa a se comportar segundo esse pressuposto que ela está alimentando. Os melindres e as manifestações de criança maltratada encontram-se superadas. O nosso melindre é uma suscetibilidade. A gente pode aventar aqui. Por que uma pessoa fica melindrada? Bom, isso não é uma coisa genética. É decorrente de uma experiência. Então você imagina, você pega uma pessoa que é super mimada pela mãe. Mimada. Tudo que ela vai fazer, a mãe não deixa que eu faça. A criança vai acostumando sempre alguém fazer no lugar dela.
Aí entra a psicanálise, que eu acho muito bacana. A psicanálise fala que para nós desenvolvermos o nosso ego bem adulto, o ego satisfatório, nós precisamos enfrentar frustrações. Quando a frustração aparece, nós desenvolvemos instrumentos para resolver aquilo. E isso faz com que a pessoa desenvolva habilidades. E essa habilidade, então, é uma conquista da personalidade. A pessoa que é supermimada, ela espera sempre que vai acontecer alguma coisa na sua vida. Ela está esperando um milagre, uma comunicação mediúnica, sair fora do corpo, receber instrução do seu mentor, alguma coisa especial. Enquanto ela faz isso, ela deixa subdesenvolvidas suas qualidades. Então, é importante que a pessoa aprenda a enfrentar a frustração. Depois, Joana de Ângeles fala aqui que a pessoa supera a criança maltratada, a criança que nós trazemos na nossa adultez de hoje. A criança maltratada é aquela que provavelmente não recebeu o afeto dos seus pais, ou talvez recebeu e não reconheceu, depende também dos tormentos da pessoa. Tem gente que recebe amor de todo mundo e se acha sozinha. Aí já é um conflito da pessoa, não é necessariamente carência, falta de alguém. Então, com esses sentimentos elevados, como diz Joana de Ângeles, nós superamos essa criança birrenta que mora dentro de nós. Que bate o pé quando as coisas não acontecem do seu jeito, que briga com todo mundo, que é agressiva, que maltrata os outros. Tudo isso é a parte infantil, que não respeita as regras. Então nós temos que saber respeitar as regras. Isso faz parte do nosso crescimento, né? Dos limites também, até onde nós podemos chegar. Eu tenho a impressão que o microfone está baixo, mas não está. Aí atrás da frente está bem? Tá? Estou gritando. Bom, Joana de Ângeles fala então que o indivíduo vence as síndromes, conjunto de sofrimento interno, que agora facultam a espontânea alegria de viver. O indivíduo supera essa síndrome, esse conjunto perturbador que ele carrega dentro dele, e à medida que isso é resolvido, é tirado para fora, ele começa a ter essa alegria de viver, como diz a benfeitora. Nós já falamos em outras oportunidades, e dentro dessa linha de pensamento, nós não vemos a alegria ou a felicidade somente como uma coisa que vem de fora, né? Porque essa é a visão materialista consumista, que apregou em nossas cabeças que consumindo, comprando bastante coisas, nós temos muitos prazeres. Só que é um prazer dependente da grana. Quem não tem grana vai ser infeliz. Então, isso não é democrático, não é? Isso é perverso. Muito bem. Então, quando nós vamos colocando para fora esses tormentos, isso é um aprendizado que nós temos que ter. O Jung chama isso de confessar. Nós temos que nos confessar. Se você tem uma coisa que você guarda internamente, que te aflige, e você não consegue contar para ninguém, conta para o espelho do banheiro. Vai no espelho do banheiro e fala com ele. Olha, eu estou com raiva da minha mãe, da minha esposa, do meu marido, do meu chefe, porque eu acho ele um cretino, ele me humilhou, ele me fez isso, me fez aquilo. O indivíduo está fazendo aí uma catarse, está colocando para fora. Porque se ele não coloca para fora, isso daí dentro dele vai gerando uma série de preocupações. Não é? Quando o outro aponta para um jeito, não adianta muito, né? Aponta isso. Acho que não adianta muito, não. Mas como assim apontar? Quando o sujeito aponta, por exemplo, que está indo por dentro, tem uma perspicácia suficiente para apontar alguma coisa para o sujeito que está sofrendo, me parece que isso não seja suficiente. Depende do estado da pessoa, né? Se a pessoa está perturbada, ela não consegue ver, enxergar, não consegue apreciar nada, né? E muitas vezes é um processo de autodescoberta. O indivíduo toma contato com a sua própria experiência. Às vezes ela precisa da dor, da dor,
o sofrimento, a angústia para ela querer sair daquilo. E Joana de Ângeles fala que em algumas situações a pessoa precisa do sofrimento. É um paradoxo. Nós estamos falando de alegria, de felicidade, mas por que precisa do sofrimento? Porque ela não consegue se desligar da situação. Tem um caso do André Luiz muito interessante. Já leram o André Luiz? Não? Puxa vida. Leia os livros de André Luiz, O Nosso Lar, por exemplo. No livro Nosso Lar, tem um homem que, quando estava encarnado, ele era super apegado ao corpo. Super apegado. Ele não dava muita importância para os outros e somente para si mesmo. Quando ele desencarnou, ele ficou preso no corpo, é o que acontece muitas vezes com os materialistas. Os vermes comendo a carne dele foi o que conseguiu expulsá-lo do corpo. Ele precisou disso. E ele era divertido para se desligar do corpo, mas ele não fazia. E quando ele está internado no hospital espiritual de Nosso Lar, ele, em determinados momentos, ele tem surtos. Ele começa a gritar que um monstro está aparecendo. Olha o monstro, olha o monstro. E André Luiz, que é novato na vida espiritual, pergunta, mas eu não estou vendo nenhum monstro. O que está acontecendo? E a enfermeira espiritual fala, o monstro que ele está vendo é o corpo dele em decomposição. Ele ficou tão impressionado de ver o corpo se transformar, e o corpo era a identidade dele. Olha isso, gente. A identidade do indivíduo, às vezes, é o corpo. O corpo era a identidade dele. De repente, a identidade dele se decompôs, se putrefou. Olha que coisa louca. O materialismo não dá conta disso. Ao contrário disso, incentiva que a pessoa dê valor ao seu corpo. Não é que o espiritismo é contra o corpo, não. O corpo é instrumento bendito de transformação, de crescimento. Ele é ruim e é bem-vindo. Mas o problema do materialismo, para vender os seus produtos, faz as pessoas terem o corpo como identidade. Ou seja, se a pessoa é poderosa, bonita, tem um corpo estético, bacana, etc., ela se acha poderosa, melhor do que todo mundo, etc. Quando esse corpo entra em doença, a identidade da pessoa vai embora. Né? Aliás, esse é um exercício de apego e desapego que nós temos que fazer constantemente. A vida sempre está trazendo para nós experiências de apego e desapego. Você se apega ao seu corpo, ele fica doente, envelhece, e você tem que se desapegar daquela imagem que tinha. Você se apega aos seus filhos, eles crescem e vão embora, desapego. Você se apega à vida, chega a desencarnação e te leva embora, desapego. Isso acontece, é um ciclo constante em nossas vidas. Então, essa pessoa precisou passar por uma experiência muito amarga para se desligar dessa visão falsa da vida. Então, a felicidade, ela vem à medida que nós vamos trabalhando o nosso mundo interno. Né? E nós vamos, digamos, pacificando, melhorando, tirando os tormentos que carregamos dentro de nós. Depois de Joana de Ângeles. A calma substitui a ansiedade, que antes era a razão de desequilíbrio emocional, quando a pessoa alimenta os sentimentos elevados. Então, veja, essa calma, essa pacificação pessoal, não é um botão que liga e desliga e está pronto. É um processo. Processo quer dizer como? É uma coisa gradualmente que nós vamos conquistando. Até o indivíduo ter domínio sobre isso e não mais se afligir tanto com a ansiedade. Tem gente que não faz nada, somatiza por causa da ansiedade. Bom, a ambivalência do comportamento, quando a pessoa amadurece, desaparece. Essa ambivalência, deixa eu ver aqui, ela aparece assim: o indivíduo deseja fazer uma coisa e logo depois desiste. Ele está cheio de contradições internas. Ele quer uma coisa e desiste, se esforça para uma realização, fica com medo e volta para trás. Esta confusão de não saber fazer o que é certo e o que é errado faz parte dessa imaturidade. Ele não tem ainda instrumento para entender aquilo lá. À medida que amadurece, isso é equacionado dentro dele.
Talvez vocês se lembram, na adolescência, que nós tínhamos algumas dúvidas muito cruéis. A própria dúvida da identidade, quem sou eu? Será que eu sou uma extensão do meu pai ou da minha mãe? Eu faço parte de um grupo ou eu tenho identidade própria? Nós não sabemos lidar direito com isso. À medida que vamos amadurecendo, isso vai sendo equacionado. Então, tem algumas incógnitas em nossa vida hoje, no presente, que nós não vemos saída, mas que está a caminho a resolução, à medida que nós vamos melhorando, vamos resolvendo isso dentro de nós. Se alguém quiser fazer pergunta, fica à vontade, tá? Bom, ainda continuando esse pensamento da ambivalência, diz Joana de Ângeles, a pessoa questiona: deverei dizer que amo para alguém? E se eu for incompreendido? Olha a dúvida interna. Digo que amo ou não? Mas e se eu for incompreendido? Veja que dentro dele está faltando clareza. Tem confusão por causa da insegurança. Então a pessoa não sabe o que fazer. Aliás, tem gente que está assim a vida inteira. Ela não sabe o que fazer. Ela introjetou tanto, ou seja, incorporou tanto valores dos outros e valores que se contrapõem aos valores pessoais, que ela fica paralisada. Então você imagina, o filho fala que vai fazer engenharia e o pai fala que isso é besteira, tem que fazer direito. Está sendo matado dentro dele essa capacidade de escolha e também daquilo que interessa a ele. Isso vai acontecendo tantas vezes que chega uma hora que ele não sabe mais o que gosta. É muito comum você perguntar para algumas pessoas o que você quer fazer, o que você gosta, e ela não sabe o que fazer. E isso pode ter começado lá na infância, na adolescência, e continuar aqui na adultez. Aí é preciso resgatar o eu, sair da identificação dos pais. Porque às vezes nós estamos tão identificados, tão ligados, mesmo que inconscientemente, que parece que é uma extensão do pai ou da mãe. O indivíduo pensa como eles pensam, não tem pensamento próprio. Né? Então precisa se desidentificar, encontrar o próprio eu. O que eu gosto? O que eu quero? Durante uma crise emocional, não tenho pejo em declarar: eu detesto o mundo e não quero ver ninguém na minha frente. É a pessoa que ainda carrega a criança dentro dela. Ela briga com todo mundo. Ela projeta que o mundo é o motivo do seu sofrimento. Ela não consegue se perceber. Digamos, como gestora dos seus tormentos pessoais. Pois não. Você falou que muitas pessoas elas estendem o jeito de ser pensar dos pais. E então seria muito importante que a gente assumisse, seja o que for, né, da nossa vontade, da nossa pensamento, mesmo que não condizesse com o que o outro pensa. Por exemplo, um filho que não gosta de estudar, se vitimiza de algum problema que ele tem, e às vezes pode ser uma falta de coragem de assumir que tem preguiça, que não dá fim, que não é aquele momento, né? Mesmo ele tendo consciência de que precisa fazer algo, né, na vida para se ocupar, porque ninguém vem aqui a passeio, né? Mas eu acho que seria importante, então, que nós aceitássemos, seja o que for. Por exemplo, eu não quero trabalhar, não quero estudar e ponto, né? Porque aí o outro não fica se atormentando também, porque isso gera culpa, né? As pessoas podem estar ajudando, querendo ajudar, achando que é por culpa dos pais, alguns pais se culpam, porque onde foi que eu errei, né? A pessoa não quer nada com nada, e às vezes a pessoa não quer nada com nada, né? Pode ser isso também. Né? Digamos que a pessoa pode estar cheia de dúvidas também
né? Agora... Motoqueira mesmo, né? É um folgado também. Tem uma variável aí que a psicanálise fala, o Jung fala, né? Que nós temos ideias dentro de nós, inconscientes, que sem que nós saibamos, está dirigindo nossa vida. Então, quando fala, eu vou seguir do jeito que está, eu vou fazer tudo. Às vezes, nós estamos repetindo o passado. Então, tem que prestar atenção nisso. Aí, a necessidade do autoconhecimento. O que eu estou fazendo é uma coisa genuína, ou seja, eu escolhi isso, é uma opção racional, ou é uma escolha que já foi feita anteriormente, sem a minha participação. Então, pode ter uma ideia projetada do pai ou da mãe, que o indivíduo está seguindo sem saber. Ou que tenha ideias, vozes dentro do indivíduo dos seus avós, dos seus tios, dos seus parentes, do seu chefe, etc. Isso pode acontecer. E não só isso, nós poderemos ter vozes internas de vidas passadas, que nós transferimos os hábitos de uma para outra vida. Então, se o indivíduo numa vida passada ele foi mal sucedido na afetividade, ele gerou muito problema na cabeça do sexo oposto, ele se valeu disso para tirar prazeres, etc, etc, e ele fica com essa área doente, conflitada. Hoje, por mais que ele queira se relacionar, existem impedimentos internos que ele não consegue transpor. Então, o passado está falando mais alto para ele do que o presente, né? Mas aí a gente já se depara com uma expiação, porque se o indivíduo estiver atormentado psiquicamente, aí já é uma expiação. Se for digamos, um tormento, digamos, comportamental, que é temporário, aí seria mais uma prova, porque a prova ela é reversível, ela dá para mudar. Então, o indivíduo pode ter optado, olha, eu quero passar pela prova da dificuldade afetiva, para eu aprender a respeitar o sexo oposto como eu não fiz no passado. Então, ele vai encontrar dificuldades. Se ele melhorar, se ele aprender, ele supera a prova. Então, ele consegue se relacionar. Se ele continuar no mesmo casca grossa de antes, ele não vai conseguir. Os impedimentos vão continuar. Assim, uma ideia espiritualista seria impossível que não houvesse nada ali, que não houvesse um eu constituído. Se a gente vai pensar de um ponto de vista materialista, às vezes a evolução dessa pessoa, a constituição do ego, esse eu é tão frágil, que nunca vai se manifestar nada. Sempre vai se manifestar o que foi em posição, nunca o que é por dentro. Mas se a gente vai pensar do ponto de vista espiritualista, isso seria impossível. Sempre há algo a se manifestar, porque traz, de alguma forma, na constituição do eu, elementos de vidas passadas, peso, etc. E o ego, assim, para a psicologia, o ego é formado a partir do nascimento, né? Digamos na linguagem psicanalítica que o ego é o aparelho mental do indivíduo, da personalidade. Então, quando fala de um ego frágil, digamos que uma criança, desde o início, ela é muito frágil, essa fragilidade já vem do passado, não é da formação presente, na perspectiva espírita. Porque se a lei de causa e efeito rege o nosso destino, ele não está afeto, ele não está submetido às leis biológicas. Porque a precedência espiritual está acima das questões biológicas, não é? Então, no perispírito, que a gente poderia chamar de paragenética, nós temos a genética dos nossos pais, que a gente herda alguma coisa, não é? E quando você reencarna naquele grupo que pode ter alguma alteração genética, quando nós reencarnamos naquele grupo, nós vamos assimilar essa desordem genética se o nosso perispírito estiver alterado, senão não. Porque senão seria uma injustiça. Então, o indivíduo vai, por exemplo, a pessoa que nasce em uma família esquizofrênica, isso só vai se manifestar se ele já faz a esquizofrenia no seu perispírito. Não é do corpo a esquizofrenia, porque isso daí é uma questão moral, não é física, né? E o que seria a esquizofrenia? Seriam confusões, desordens mentais, delírios, por conta de coisas praticadas anteriormente que traz essa desorganização atual.
Né? Então, a fragilidade do ego é resultado das ações do indivíduo, né? Não é especificamente da sociedade. Nós estamos agora, na existência atual, fortalecendo ou fragilizando o nosso ego. Depende de como a gente lida com as questões da vida. Mas é sempre justo a gente cobrar, entre aspas, ou pedir que se manifeste algo para o indivíduo, né? Algo dele mesmo. Como assim pedir? Assim, se a gente percebe que uma pessoa é tão frágil, que na verdade só exprime o que foi dito para ela pelos pais ou coisa parecida, é muito certo do ponto de vista espiritualista a gente exigir um pouco mais dela. Sim, a própria vida provavelmente colocou ela em condições de ela desenvolver isso. Agora, digamos que os pais têm a responsabilidade de motivá-la, incentivá-la a melhorar. Esta é uma variável, mas tem uma outra variável, que essa pessoa pode ter nascido num meio inamistoso porque ela provocou essa desordem no passado. Então ela vai nascer no meio de pais que não vão motivá-la de jeito nenhum, ao contrário, vão subestimá-la, colocar para baixo, comparar com os outros irmãos. Aí é o que a gente chama também de obsessão de encarnado para encarnado. O pai ou a mãe é obsessor do filho, no qual enxerga só os erros, as coisas falhas no filho, não consegue ver virtudes, né? Então, tem tantas variáveis que interferem nessa questão, é infinita. Só para pensar que seria certo a gente aconselhar o pedir tentar puxar algo do indivíduo, né? Claro, claro. Sem dúvida. A própria reencarnação é isso, tentar puxar o melhor, né? Aliás, isso é uma coisa que nós temos que fazer conosco. Eu estava falando da visão do Freud. O psicólogo Maslow, ele falou que até o advento do Freud, o ser humano tinha se voltado no estudo da patologia. E o Maslow, a partir daquele momento, mais ou menos na década de 60, ele propunha o estudo da felicidade, o estudo da saúde. E onde eu queria chegar? Eu queria chegar no pensamento que nós temos que mudar de paradigma. Nós temos que começar a alimentar pensamentos que nós evoluímos com alegria, com felicidade, e não só através do sofrimento. O sofrimento é um instrumento da vida importante para aquelas pessoas que não querem aprender. Você pega uma pessoa que está passando por uma crise e ela não suporta a angústia da crise, e olha, todos nós temos que aprender a suportar as angústias da vida, que são temporárias. Toda pessoa não suporta, ela pode entrar no alcoolismo. Ela entra no alcoolismo e acaba com o estômago dela ou com o fígado dela. Então, essa imaturidade de acabar com o seu fígado vai gerar sofrimento. Ele não precisava de sofrimento, mas ele gerou. Vai chegar uma hora que o indivíduo não vai mais precisar se valer desses instrumentos. Espera aí. Por exemplo, a culpa. A pessoa fez uma coisa errada. Demitiu um empregado, o empregado caiu na vida dele, ofendeu a mãe ou ofendeu o filho, e a pessoa fica se culpando, se martirizando, se subestimando, se desqualificando, ela cai na autoobsessão. Ela começa a gerar doença em si mesma. Isso não resolve. Então tem que ter uma postura diferente. Espera aí, eu errei, deixa eu buscar consertar. Então é a mudança de paradigma. É começar a entrar no paradigma da saúde, da alegria, das possibilidades. E nós vamos saindo desse lado patológico. O espírito Silveira Sampaio, no último livro que ele escreveu, Pare de Sofrer, da Zíbia Gasparetto, ele fala que foi fazer um curso na vida espiritual, ele já estava desencarnado há um certo tempo, e ele foi fazer um curso na vida espiritual, onde ele aprendeu que já existem estudos que mostram que não é preciso sofrimento para evoluir no estágio que nós nos encontramos. Joana de Ângeles fala que à medida que nós evoluímos, nós não precisamos mais desses instrumentos de sofrimento, que vão aparecendo outros mais eficazes para ajudar no nosso impulso evolutivo. Então, é a mudança pessoal. É começar a acreditar, né? Você fez uma coisa errada, em vez de se jogar para baixo e se qualificar como lixo,
reconheça a sua humanidade. Por que eu errei? Porque eu sou ser humano. Porque eu não sou onipotente. Porque eu não sou Deus. Porque eu sou uma pessoa, que eu tenho altos e baixos. Por isso que eu errei. Eu errei, agora vou buscar reparar, em vez de se colocar para baixo. Então, é uma reflexão. Bom, nosso tempo acabou. Agradeço. Espero que tenha sido as nossas reflexões.